No livro, o arquiteto do Capitólio circula através de uma série de passagens subterrâneas ocultas. Isso é possível? Devido à imagem do Capitólio ser tão forte na mente das pessoas, não puderam fazer nada para mudar exteriormente o prédio. Apenas o subsolo poderia ser mudado. São 4 andares sob o local onde o George Washington assentou a pedra angular. Há escritórios do Senado, Congresso e um imenso centro de visitantes. O livro também descreve uma série de túneis que ligam o Capitólio aos prédios ao seu redor. Eles realmente existem? E qual é sua finalidade? Há um túnel que liga o centro de visitantes ao Jefferson Building, o prédio principal da Biblioteca do Congresso, do outro lado da rua. Existem outros túneis mais secretos ainda? Os outros túneis que cortam o subsolo do Capitólio são de vapor, de água e onde passam os serviços públicos. Há também corredores para a circulação. Do prédio do Senado a um dos prédios do Congresso, há um sistema de metrô que liga o Capitólio aos outros prédios. No livro, o professor de simbologia vai ao Capitólio para dar uma palestra. Ao invés disso, faz uma descoberta aterradora: uma mão humana cortada. Landon descreve como essa mão, adornada com várias tatuagens simbólicas, faz lembrar a lendária Mão dos Mistérios, uma espécie de convite ou chave para desvendar os mistérios antigos. Esse ícone existe. Considera-se que sua origem data dos tempos bíblicos do rei Salomão, quando a mão era estendida aos visitantes que entravam no Templo da Sabedoria. Segundo a lenda, a mão tinha o poder de ressuscitar os mortos, se as suas tatuagens fossem decifradas. Mas essa mão possui conexões com a maçonaria ou é apenas um instrumento hábil e doentio usado pelo vilão do livro? A Mão dos Mistérios era bizarra. Alice von Cannon, escritora e historiadora. Não vi nenhuma relação entre a Mão dos Mistérios e os rituais maçônicos que conheço. Isso foi uma licença poética. No livro, o mais enigmático é o objeto para o qual a mão aponta: o mural dentro da cúpula do Capitólio. O artista italiano Constantino Brumidi pintou o afresco em 1865, que é conhecido como a Apoteose de Washington. Ele retrata George Washington como um deus cercado de figuras clássicas, com a deusa da liberdade à sua esquerda e liberdade à sua direita. Entre as duas deusas vemos 13 donzelas com 13 estrelas acima que representam as 13 colônias. Entre as deusas se encontram cientistas daquele tempo como Benjamin Franklin, adquirindo a sabedoria dos deuses. Um presidente americano transformado em Deus. Seria esta a intenção original da pintura? Ou o livro mostra sua própria interpretação? Dan Brown entende a pintura como um símbolo da crença no potencial humano. Ele apenas impõe seu significado no livro para atingir seus objetivos literários e é por isso que chamamos de ficção. Mas a história está cheia de exemplos de líderes que deixam de ser meros mortais aos olhos do povo. David Sugars, escritor. Temos uma tendência antiga em transformar nossos heróis em deuses. Várias tentativas foram feitas para transformar Alexandre o Grande em um deus, e outras pessoas famosas também. Talvez a pintura apenas retrate a reputação da qual Washington gozava entre os americanos da época. Mas o mesmo não pode ser dito sobre as outras figuras ao seu redor. Ele está acompanhado por 13 virgens. E é claro que há uma história por trás disso, porque o artista, Brumidi, chamou mulheres da noite para pousar como virgens. O professor de Dan Brown deixou esse fato de fora de sua história. Por outro lado, Landon fala de uma outra obra de arte polêmica que chamou a atenção na Rotunda, uma escultura de George Washington de tronco nu, como o deus grego Zeus. É verdadeira. Ela sugere que Washington desempenhava um papel muito importante na sociedade americana. James Reese, diretor de Mount Vernon. Sempre que os pais fundadores estavam em situações difíceis e tinham de escolher uma pessoa como líder de todos os líderes, era George Washington. E o povo da América sabia disso.
nunca houve um presidente tão amado por tantas pessoas na América do que George Washington. Certa vez, um jornalista escreveu um artigo dizendo: se George Washington se candidatar à presidência, terá todos os votos. Ele não falou sobre todos os votos do pleito, falou sobre todos os votos de todos os americanos. Talvez George Washington era tido como um deus.